Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Isadora. Hoje nós vamos contar como a gente se casou, vamos contar nossa história de casamento, né? Vamos entrar mais a fundo, todo o relato, né, todo o processo que a gente teve nesses 10 anos. A gente, né, já contou um pouquinho no outro vídeo como que a gente se conheceu, né, na escola, do ensino médio. Teve um propósito, né, da gente ficar conversando. A gente conversou primeiro, se conheceu melhor. Depois desses 3 anos a gente só se via no corredor, não se conhecia, sabia quem era um ou outro, né, mas nunca tinha conversado realmente, uma conversa mais a fundo, nem nada do tipo. E quando ela me viu no período de férias, 3 anos depois que a gente já se conhecia, ela gostou, né, da minha imagem. Ela não foi tão pra cima, mas ela gostou da minha imagem. mostrou interesse. Então ficou naquela conversa, gente, um sabe que o outro tá afim, mas não deixa explícito, né? E quando a gente foi conversar na escola, enfim, a gente, na faculdade, a gente no corredor, já assim, cara, eu já tava na expectativa, cara, meu primeiro encontro, então já estamos conversando um tempo, já vou dar um beijo, etc, né? O primeiro beijo. E na verdade não foi assim que rolou. Quando eu fui tentar, ela desviou, disfarçado. Aí depois, a gente conversando mais um pouquinho, tentei outro e nada. Na hora de despedir, tentei outro e nada. Eu falei, caramba, fiquei na minha cabeça, né? Poxa, que menina difícil, cara. A gente ficou tentando, conversamos, fizemos tudo e nada. Eu que dei em cima, né? Assim, nas redes sociais, eu que chamei ele pra conversar primeiro. Aí eu achei estranho, né? Então quando eu cheguei em casa, como eu normalmente já tenho atitude, então eu já cheguei e falei assim, poxa, e aí, a gente conversou, a gente fez tudo, eu entendo que os dois querem ficar um com o outro, e qual é dessa história? Aí eu, sem entender de nada, ímpio, né, cabeça fora de mundo cristão, com todas essas coisas, ela falou pra mim, estou num propósito de 4 meses, desde que eu saí do último relacionamento, e a próxima pessoa, né, que eu fosse ficar, ia ser uma pessoa correta e etc. E esse propósito ainda não acabou, ainda faltam 21 dias para acabar esse propósito. Esse dia era no dia 2 de agosto de 2010. E eu tava mais ou menos conversando com uma pessoa só pra poder, né, sair, aquela pessoa, aqueles contatinhos que a gente chama hoje. Eu tentei ser o mais sincero possível com a pessoa, já quis, né, logo acabar com isso. E já falei assim, olha, você me desculpa, eu comecei a conversar com outra pessoa, né, então desde o começo eu já não quis fazer nada errado. E nesse propósito, né, que ela estava, eu não entendi muito, mas na minha cabeça, poxa, tudo bem, já tô sem ninguém mesmo, eu não vou perder nada, vamos tentar, vamos ver o que vai dar isso. E na minha época, como eu tava saindo da adolescência e queria... Você tinha, tipo, 17 anos, né? Tinha. Fazer sexo, essas coisas assim, como eu nunca tinha feito, tinha uma vontade. Ao mesmo tempo, eu não queria fazer de qualquer jeito com qualquer uma, nunca. Eu não tinha feito porque eu queria fazer com uma namorada. Esse era o meu entendimento, para fazer certo, de certa forma, que fosse bom, né? Era a minha cabeça na época, não para ser de qualquer jeito só porque eu fiz. Daí disso a gente começou, ela me explicou o propósito, a gente levou, no dia 23 foi o dia que venceu os 4 meses, que foi o dia que a gente deu o primeiro beijo, que a nossa história começou. A gente não teve um dia específico para falar, olha, agora estamos namorando, né? O nosso relacionamento a gente considera a partir desse dia 23, que foi o primeiro beijo, até porque a gente conversou antes e se acertou antes, não foi simplesmente do nada também que aconteceu, né? Hoje eu entendo que essa história, né, de ficar, de talvez começar a namorar sem uma oração específica, sem entender qual é a pessoa certa, essas coisas, não é o que eu hoje acredito da maneira mais correta como parte cristã. Mas foi o da época que a gente, graças a Deus, conseguimos fazer muito certo. E nesse processo a gente conversou e a gente decidiu se guardar, né, não fazer nenhum tipo de sexo ou algo parecido. Então a gente evitava antes do casamento. Então a gente não ficava em casa sozinho. Eu, quando tinha um carro, né, eu chegava aqui sozinho na casa dela, eu ficava só na rua, né, do lado de fora, não entrava para não dar brecha. Então assim, a gente se vigiou muito. Querendo ou não, eu sou um homem, graças a Deus eu tenho um desejo por ela. E ela, mulher, também tem um desejo por mim, isso é normal, isso é de Deus. Isso não é só depois do casamento, se antes do casamento também tem, isso tem que ter. Se não tiver, tá errado. Só que eu decidi de esperar, né, eu decidi guardar ela também. Isso com o intuito de ter um bom propósito, né? Um casamento aliançado, um casamento pleno em relação a Deus. Fica aí até o final que vocês vão ver que nem tudo são flores, né? E vocês vão descobrir o desfecho dessa história.
Não é porque não fizemos nada antes que isso salvou o durante do casamento, né? Estamos ainda também vigiando, isso é normal. E aí esse propósito pra mim foi muito importante, porque eu falei assim, Deus, olha, eu não quero mais sair ficando com qualquer uma pessoa, fica aqui, fica ali. Eu quero que seja a próxima pessoa que eu for me relacionar seja meu marido. E foi o que ele falou, a gente não teve uma data, ficamos e dia tal namoramos. Não, a gente conta desde o primeiro dia que esse propósito acabou, vamos dizer assim, e a gente ficou, né? E de fato decidimos nos guardar, graças a Deus aí, com a força do Senhor, a gente conseguiu até o casamento. Eu sou, assim, casamos puros. E depois desse propósito e tal, começamos a namorar. A gente foi uma vez, né? Foi um namoro foi tranquilo, né? A gente gostava muito de sair, uma coisa normal. Ia na igreja e tal. Só que em uma dessas idas em igrejas e cultos, a gente foi numa oração na casa de uma irmã. Gente, olha, tem que ficar muito atento com isso. Oração da casa da tarde, na casa da irmã é bênção, mas tem muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente precisa ter um filtro. Tem coisas que não vão se alinhar. E as coisas de Deus é uma coisa que a gente aprende na Bíblia. As coisas de Deus, elas trazem paz e não acrescentador. Isso tá na Bíblia. E naquele dia eu tava ali, né? Fui até levar minha tia nessa oração e a gente entrou. Uma irmã olhou a gente namorando, falou pro Rodrigo, o ex que te digo, né? O Nebs, eis que te digo que você vai entrar num avião, te vejo entrando no avião e viajando de terno social, mas sozinho. E eu do lado dele, Adriel, né? Como assim? Tipo, eu de olho fechado eu fiz assim, ó. Eu olhei, tipo... E aquilo começou a me trazer uma confusão. Porque, poxa, eu fiz um propósito, eu me guardei, a gente se guardou, a gente tava orando, buscando a Deus, a gente já queria casar logo pra não pecar. E a irmã me solta uma dessa. E eu, poxa, tá, mas peraí, vou conversar com Deus. Aí eu saí atribulada dessa oração. Uma coisa que nunca pode acontecer. Se você entra numa casa de oração, numa igreja e sai atribulado, Deus não tá naquele lugar. Não adianta. Não dá, gente. A presença de Deus, ela é uma coisa muito pura. Ela constrange. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você entra num lugar e recebe uma oração e sai daquele lugar atribulado, alguma coisa tem de errado. E eu fui conversar com Deus. Falei assim, Deus, olha só. Eu não tô entendendo. Como assim? Eu não casei pra ele ficar viajando e eu não vou casar, eu não quero namorar, não quero um namorado pra ficar viajando pra cima e pra baixo e eu sozinha. A gente casou, a gente é uma só carne. Eu casei em princípios cristãos. Meus pais sempre foram pastores de igreja, sempre não, né? Mas desde que eu nasci, eles já tinham ministério na igreja. Então eu presenciei o casamento dentro de casa. Um casamento pleno, eu vi, entendeu? Então eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. É esse casamento pleno. Não é um viajando e o outro aqui esperando. Não é isso. Então Deus me deu uma estratégia que estava até no livro de Esther. Eu tenho isso tudo escrito. Deus me deu uma estratégia no livro que estava no livro de Esther, de jejum e oração. E assim eu fiz, eu falei pra ele, mandei uma cartinha pra ele. Falei assim, olha só, Rodrigo, é o seguinte, eu vou fazer um jejum e uma oração. E eu vou lutar, estava escrito assim na minha cartinha. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Porque se for da vontade de Deus, aí eu estabeleci um tempo, que eu não lembro qual, em tanto tempo que era curto, a gente vai se casar. Mas se não for pra gente se casar, a gente vai terminar e um vai sair da vida do outro como se nunca tivesse existido. Essa conversa, me lembrando aqui agora, foi por volta de setembro. Então, a gente decidiu se casar, né? Não se casou realmente, mas decidiu. Isso. Já mudou totalmente de vida, já foi em janeiro, que foi o nosso noivado. Então, isso foi por volta de 4 meses, né? O processo de lutar, orar, jejuar, decidimos casar. Todas as coisas se movimentaram, né? Graças a Deus, a casa, a questão de emprego, o trabalho, tinha faculdade, o que fosse, né? Movimentou tudo de uma forma sobrenatural, com que o nosso jejum e oração, né, fosse cumprido, aquele propósito realmente passasse a valer e as coisas pudessem dar certo. O que acontece? Eu recebi uma palavra de um líder
de uma igreja que eu frequentava, dizendo que Deus não estava no meu relacionamento. Gente, sério, você tá numa igreja, aliançado numa igreja, servindo, buscando, jejuando, orando, Deus abençoando e as coisas prosperando, e de repente você chega com um namorado não cristão na igreja, que não era crente, vamos dizer assim. Rodrigo na época não tinha aceitado Jesus, se batizado, e eu já. E aí eu orava pela vida dele, preguei pra ele, falei do amor de Deus pra ele. Aí no primeiro dia que ele foi na igreja, no final do culto, o pastor me chamou no gabinete e falou assim: olha, eu não vejo Deus nesse relacionamento. Eu, misericórdia, né? E agora, Deus, continuo ou termino? Porque é um líder espiritual, era um líder sobre a minha vida naquela época. E eu falei, fica eu atribulado de novo, né? Parte 2. E aí, falei, Deus, e agora? Pago pra ver ou obedeço? Então eu falei assim, olha, Espírito Santo, eu vou pagar pra ver. Porque eu fiz um propósito, eu orei, eu jejuei e a gente tá se guardando, eu vou pagar pra ver. E se não for, aí foi onde... Não, foi... Aí, e se não for, o Senhor vai dar um jeito de acabar com isso. E se for, Ele vai mergulhar na tua palavra, na tua presença, vai te aceitar como único suficiente salvador da vida dele. Ele vai se batizar enfim, a gente vai ter um ministério junto. E aí, saí daquele culto, eu falei assim, poxa, é a primeira vez que ele vai na igreja, como que eu falo isso pra ele? Ou falo, não falo? E eu fiquei com aquilo assim, incomodada, sabe? E aí eu falei assim, bom, a primeira atitude que eu tive foi sair da igreja. Mas aí ele já tinha aceitado Jesus lá, se batizado lá, ele tava super focado ali na igreja, ele fazia as coisas, ajudava. E aí eu falei assim, amor, a gente precisa sair da igreja, tá? Eu não tô me sentindo bem aqui. Ele, poxa, mas eu não tô entendendo, aqui é muito legal e tal, eu participo das coisas e tal. Eu falei assim, amor, vamos sair. Na época eu te falei, por quê? Você lembra? Ou eu falei depois? Você falou depois. Falei depois, né? Uhum. Eu falei, poxa, vamos sair, por favor. Vamos ficar na igreja que meu pai tá. Aí com muito custo a gente saiu, ele muito triste e eu mais aliviada, né? Mas assim, enfim. Aí o tempo foi passando, Deus foi abrindo as portas, a gente foi fazendo propósito em cima de propósito. E aí a gente conseguiu noivar e casar nesse tempo, né? Entre jejum, oração, propósito. Um casamento muito bonito, nós... Infelizmente perdemos nossas mães, ele perdeu a mãe dele no ano que a gente se casou. Mas foi um casamento muito, 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 muito bonito. Nosso casamento ele foi repleto de desafios. Casamos cedo, né, por idade, com 20 anos eu, com 21 ela. Isso talvez não reflete tanto dependendo da pessoa, porque tem muita gente com maturidade boa e sem maturidade. Apesar de 20 anos nós dois, né, eu com 20 ela 21, a gente não era tão imaturo, a gente tinha uma boa maturidade, um bom desenvolvimento intelectual, só que a gente não tem experiência, não tem jeito. E eu tava numa perda recente da minha mãe, tinha 2 meses que minha mãe tinha falecido, então tava também um pouco turbulento, ela também já sem mãe, então a gente fica também um pouco sem referência, não sem referência ao casamento, porque a gente acaba lembrando do que se passou a vida inteira. Mas, precisou, tem que conversar, a gente não é exatamente a mesma coisa. Porém, eu entendo que eu casei, eu cortei o cordão umbilical. Com meu pai, com a minha mãe e ela também. Só que o conselho, a ajuda sempre, a experiência, né, justifica um pouco esse tempo. A gente, depois de 6 meses, decidimos ter filho, né, foi planejado. Decidimos, olha, queremos ter filho? Vamos. Só que, apesar de talvez financeiramente e emocionalmente estarmos preparados para isso, não foi a melhor das experiências no início, porque ela esperava uma coisa de mim, eu esperava outra dela, e eu achava que ela entendeu uma coisa, e é aquele negócio, a falta de conversa, a falta de comunicação foi horrível. Longe, muito longe do meu filho ter sido qualquer problema, só que nós não tivemos sabedoria naquele momento, e nesse processo, né, dele ter nascido, ter crescido, eu falei muito, ela falhou um pouco, teve, né, os nossos desentendimentos, isso durante mais ou menos 3 anos, né, aí foram várias dificuldades, um pouco da parte financeira também, porque ela, por exemplo, estava meio planejada, vai engravidar e tal, tem o seguro-desemprego,
teve um problema enorme com a empresa. Então, se a gente tinha 2 salários e 2 pessoas, a gente passou a ter um salário menor e 3 pessoas. E o então, neném, então as coisas pegou. Aí imagina, o neném, alergia à fralda, o leite não deu certo, então teve que ser o leite específico, né? Tudo que não podia acontecer. Exato. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Mas isso também fez, né? Nos fez hoje o que somos, nos calejou, também nos deu maturidade, fez a gente crescer muito mais rápido do que já tínhamos crescido. Nesse processo a gente ficou muito machucado, mas não tanto quanto a gente imaginou que poderia ficar. Mas estávamos muito ruim no processo de casamento, a gente fez os Casados para Sempre, melhorou bastante. Após os primeiros casados a gente fez mais 2 turmas em líder treinamento, onde nós nos capacitamos para ser líder, e depois disso a gente também fez a questão da liderança para filhos, né? A educação de pais educando filhos. Nesse processo todo também entendemos naquela história lá atrás sobre o entendimento do pastor que não via, né, Deus no nosso casamento. Isso me incomodava muito, né, incomodou Mas muita gente. Eu nunca casei e tirei isso como vantagem. Tipo assim, pastor, tá vendo? Olha lá, você tava errado. Nunca. Eu sempre tive muito, muito temor. Eu falava assim, Deus, e aí? Ou eu tô errada no meu casamento e por isso que acontecem essas coisas ruins, esses desafios, essas lutas, ou ele acertou e a gente vai se separar. Então foi isso, né, baby? Sim, e uma conversa que a gente teve com um líder jovem da nossa igreja, é um líder hoje, na verdade, mundial de jovens, e um rapaz, né, muito sábio falou, olha, conversa com esse pastor, por mais que não tenha nenhum tipo de aliança hoje, nem nada, vá lá e pede perdão, porque naquele momento ele era o líder espiritual, vocês estavam sob a autoridade dele espiritual, né? Então precisava honrar a liderança. Então a gente foi lá, pediu perdão, aí ele falou, não, nada disso, não estávamos magoados, não tinha nada disso, vocês são livres, mas a gente fez questão de honrar essa liderança que a gente teve, e é uma coisa que eu gosto muito, de honra e de honrar a liderança. Isso, a gente foi lá, nós pedimos perdão, né? Porque a gente queria, na verdade, era fechar qualquer tipo de brecha que pudesse existir e pra gente parar, porque a gente às vezes brigava muito por nenhum motivo. O fato dele apertar a pasta no meio e eu no final, entendeu? Eram umas brigas assim, bem sem cabimento, bem falta de diálogo purinho. E aí beleza, aí a gente foi levando, eu voltei pro mercado de trabalho e ele também, aí as coisas começaram a desandar um pouco mais, eu fui tendo mais atenção ao meu corpo, à minha saúde, à minha beleza, a estética, o por fora, muitas coisas acontecendo e nós não tivemos sabedoria, né, baby? E aí aconteceu no final de 2019 a gente se separar. Mas foram 2 anos de muita briga. Dele falar A, eu entender B, de eu falar B, ele entender C. E a gente se afastou de Deus, assim. Ele ainda tentou um pouco, buscou e tal, mas eu não queria saber mesmo de nada, de absolutamente nada. Tipo, cansei. Eu lutei tanto, orei e tal. Foi tanta luta que eu achei que eu tivesse cansado e entreguei os pontos, sabe? Entreguei e falei assim, olha, não quero, cansei. O que você quiser fazer, você faz. Se você quiser, independente, quer ficar jogando no telefone, quer ficar mexendo no computador, o que você quiser fazer, cara, você tá livre, tipo, vai viver sua vida. Foi bem assim, né, baby? Aquele negócio, ela buscou tanto numa hora e eu não busquei. Aí a hora que ela desistiu, eu resolvi buscar. E o que eu fazia, ela não entendia o porquê. Era uma união, mas a gente não tinha uma unidade. Exatamente, né, não tinha, por exemplo, se eu tô tentando compensar a falta de alguma coisa dela com outro, ela achava que eu tava fugindo dela, e na verdade era falta. Então assim, aquela mesma história, a falta de comunicação, a falta de resolver os problemas e depois o abandono. E quando tinha comunicação, era sempre briga, a gente terminava em briga. Quer saber? Você tá certo. Eu sempre assim. Quer saber? Você tá certo. E quando falava se você tá certo, não é esticar a briga, vamos falar assim, a discussão, mas realmente resolver de verdade. Ou no mínimo falar assim, olha, me perdoa, eu tô realmente errado de verdade. E não tinha isso, era simplesmente, você tá certo, tchau, e se vira. Então eu abandonava o problema e ela também abandonava o problema. Isso virou uma bola de neve enorme.
aonde já não tinha mais como fazer nada. A gente chegou num ponto onde eu, no final, buscava muito e ela também nada, mas já saber. busquei também meio fora de hora, vamos falar assim, né? Não que seja o certo termo, mas humanamente ela já não queria mais nada, até a hora eu falei assim, cara, beleza, já lutei, já fiz tudo, já forcei, já fiz o que tinha que fazer, já perdoei muita coisa e não quer, beleza, então tô indo embora. Só que o que aconteceu? Eu me senti livre em ir embora, porque eu tinha buscado, tinha abrido todas as cartas, colocado tudo em jogo e nada tinha resolvido. Eu falei, beleza, vou embora. Juntei minha roupa, fui embora, né? A gente teve um processo de separação. E detalhe, né, baby? Eu nem insisti. Ah, quer ir embora? Bom. Tá bom. Vai. Aí, nesse processo, onde a cabeça dela estava muito conturbada em relação ao todo o processo que foi, tudo que passou, tudo que ela estava vivendo internamente, do corpo dela, das coisas dela, isso fez com que ela também gerou uma revolta. Então, assim, nenhuma separação é boa. Só que não tinha nenhuma amizade em relação ao filho. Então teve vezes que teve alguns problemas. Ah, eu quero ver o meu filho. Ah, espera um pouquinho. Tive que ficar esperando mais do que deveria. Nem isso tinha justiça, por exemplo. Então isso foi durante os 2 meses, aquele processo de pico, de mágoa dos dois lados, né? Como é que as coisas foram acontecendo. E nesse processo eu acabei achando uma pessoa que eu podia ser quem eu era sem a pessoa reclamar, sem fazer nada, e gostava do jeito que eu era. Te aceitava, né, amor? Te aceitava, me aceitava, vou falar assim. Era ruim? Humanamente não era ruim, mas não era o propósito, não era a aliança que eu tinha feito com Deus, não era a aliança que eu tinha feito com ela. Não era o certo a se fazer em relação a tudo que eu acreditava e tudo que acontecia. No meio disso eu tentei o divórcio uma vez, eu fui na Defensoria Pública para poder perguntar, né? Fui uma vez, olha, o que eu preciso de documento? Ela pegou, eu falei, Isadora, eu preciso desses documentos. Ela separou, me deu o envelope. O envelope estava escrito, eu não vou me separar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que tava tudo rabiscado. Eu nem me tentei, deixei pra lá, só vi que tinha rabisco, lá, não fiquei tentando ler e deixei quieto. Só que ela falou assim, olha, espera, por favor, isso foi em fevereiro. Espera até março para eu poder juntar dinheiro, porque eu vou ter que pagar os documentos para voltar o nome pro lugar, essas coisas assim. Foi a desculpa que ela me deu na época. E aí, beleza, então vamos esperar março. O que aconteceu em março? Pandemia. Covid-19. Santa Covid-19 que nos uniu de novo, sem querer. Lógico, né? Não foi Covid, tô brincando. Mas isso fez com que eu não entrasse com um processo de divórcio. O papel tinha ficado guardado, nunca mais tinha mexido nele. E nesse processo, ela começou a se reverter de verdade. Ela vai contar melhor, mas ela começou a ficar mais atenta a mim, a ficar mais cuidada, mais cheirosa, se vestir melhor. Também, aquele negócio de conquistar. E a comida, né? Conquistar também as coisas que eu gostava de comer. Ela fazia questão de mandava pra mim, pro Adriel, pra eu comer na minha casa, né? Então, assim, ela corria atrás pra tentar me conquistar, mas não era aquela coisa, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Não, devagarzinho, olha, toma isso, que não sei o que lá. E ela foi me agradando, me reconquistando com as atitudes. E eu vendo realmente a mulher de verdade que eu queria ter, né? Mulher em Deus, que de verdade eu nunca tinha tido antes, da mesma forma com que estava passando a ser, né? A gente ainda não tinha voltado, eu ainda estava no outro relacionamento. E eu vou contar, né? Ela vai contar uma parte agora, e depois eu vou contar como é que foi a minha atitude depois disso. Então, gente, o que acontece? Quando ele pediu o divórcio, que ele falou dos documentos, eu tava, tipo, nem aí, eu dei e tal, sei que eu falava assim, caraca, quero ou não quero, quero ou não quero, quero ou não quero. Hora eu queria meu casamento, hora eu não queria, hora eu me sentia livre, hora eu queria liberdade, hora eu ficava, não queria, eu queria ele, enfim. Só que eu fiquei um tempo muito, muito maluca, que todo mundo recém-separado passa por esse processo, né? Aí, antes de virar o ano, gente, eu falei assim, Deus, chega, eu não quero mais. Eu quero ser visitada pelo menos 365 dias no ano de 2020, ou seja, todos os dias. Todos os dias. Eu não quero mais viver isso, eu não nasci pra isso, eu não tô confortável nessa vida. Dói. E assim, mas ao mesmo tempo orgulho lá no talo, entendeu? Ele já em outro relacionamento. E então eu resolvi me posicionar em Deus e resgatar minha identidade em Deus.
Tipo, porque quando a gente se separou e tal, eu falei assim, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? O que eu tô fazendo? Por que eu cheguei nisso? Porque eu tava muito machucada, tava destruída, detonada, e vendo ele em outro relacionamento e procurando outras pessoas também pra falar assim, olha, eu tô também, só que na verdade eu não queria. Eu queria estar com uma pessoa, mas não queria estar com ninguém, entendeu? Aí nesse dia eu falei, eu não quero mais ficar com ninguém. Eu quero dar um tempo. E aí, pra mim, quero resgatar a minha identidade. Fui com muita resistência, eu ainda, tipo, tinha uns deslizes e tal. Até que então, assim, antes um pouquinho... Não, foi na pandemia. Eu tava assim, chove não molho, sabe? Eu trabalhava e tal, mas já não tava ficando com ninguém. Eu tava bem triste, meu semblante não era o mesmo já. Eu tentava mascarar e tal, direcionar minha felicidade em algumas coisas materiais e tal, mas eu não tava bem. Até que quando entrou essa pandemia eu falei assim, beleza, Deus, então essa é a minha chance, né, de resgatar minha identidade em ti, de saber quem eu sou e e botar o meu propósito nesse mundo, de fazer a morte de Jesus valer a pena. Então eu me posicionei, pedi estratégia pra Deus, falei assim, Deus, me dá uma estratégia, e eu orei. E assim, gente, é uma coisa que tem coisas que se a gente não se posicionar, não vai cair do céu. Então eu falei, eu não queria. Eu falava assim, mas e aí? Como é que vai ser? E se eu não tiver ele de volta? Eu vou orar à toa e tal? Então começou o processo na minha vida. Eu falei assim, Deus, olha, eu vou começar esse processo, mas eu quero orar e te agradecer pela minha vida. E comecei o processo pela minha vida. Eu não sei, fui sincera, Deus, eu não sei se eu quero meu casamento de volta. Me ajuda nisso. Então eu comecei a orar nesse sentido, consertei minha vida. E Deus foi colando os caquinhos, sabe? Foi me colocando no lugar, me restaurando e tal. E os processos que foram 40 dias orando, sabe? Assim, ininterruptos, ouvindo pregação, sendo ministrada. E eu entendi que Deus queria fazer um processo comigo. Como um filme daquelas máquinas de revelar e que passa por processos. Esses filmes, eles passam por 9 processos diferentes, processos químicos. E o pessoal que revela, né, tem que entrar num quarto escuro, sem qualquer tipo de contato com luz, fechar e ali mexer. É muito sensível aquele processo. E qualquer luz que entrasse, o filme queimava. Uhum. Então eu entendi que eu estava passando por esse processo na minha vida. Essa quarentena foi muito boa para isso. Então eu me posicionei e começou o processo em mim, até que no meio desse processo todo eu já conseguia falar assim, Deus, eu quero meu casamento de volta e tal. Então eu comecei a orar querendo meu casamento de volta de novo. Deus, eu não aceito colher num lugar que eu não plantei. Eu plantei na vida dele, eu orei pela vida dele, eu quero colher e tal. E Deus foi me dando estratégias que em outra oportunidade eu destrincho melhor dessa batalha, que foi uma guerra real. Mas assim, graças a Deus, Deus foi dando a vitória, os passo a passo, os processos. Consegui orar pelo meu casamento de volta, eu quis meu casamento de volta. Eu falei, não, Deus, eu amo meu marido, eu vou lutar por ele e tal. Porque eu lembrei da minha luta lá no namoro, eu falei assim, não, eu vou lutar por ele sim, ele é meu marido, não. E insisti. E aí chegou o grande dia, porque eu não queria ficar lutando e eu sentia que eu precisava falar isso pra ele. Falava assim, olha, só que por várias vezes eu tentava falar e o Espírito Santo falava assim, não é a hora, não é a hora, não é a hora. E aí, através de sonhos e muita batalha, muita leitura da palavra, o Espírito Santo falou assim, bom, é agora. E Deus me deu uma data, que era 10 de junho. E aí eu falava assim, Espírito Santo, o que vai acontecer nesse dia? Eu não sei, não sabia, né? Deus não falou, mas ele falou, marca na sua agenda. E aí, beleza. Aí eu orei. Até que o dia Deus falou assim, bom, ele tá pronto pra ouvir o que você tem pra falar. Agora ele vai te ouvir. Porque antes, se eu quisesse falar, ele não ia entender, ele não ia ouvir, ele não era a hora, ele não tava pronto, eu não tava pronta ainda. Deus tinha que fazer tudo, ele tinha que terminar o processo. E aí, eu chamei ele pra uma conversa, né?
depois de Deus ter ministrado no meu coração, falando, olha, ele tá pronto. Começa a clamar por uma atmosfera de arrependimento na sua casa, de cura, e começa a ministrar isso antes dele chegar e tal. Eu fui, orei, preparei todo o ambiente, porque é um ambiente extremamente espiritual. Aprendi muitas coisas sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural. E então ele falou assim, tá, vou conversar com você sim. E aí, dia 3, quarta-feira, dia 3 de junho, na quarta-feira, eu marquei com ele lá em casa. Só que na sexta-feira, dia 5, ele ia levar o Adriel. E eu arrumando a mochila do Adriel nesse dia, eu falei assim, Deus, eu declaro no mundo espiritual que essa é a última vez que eu arrumo a bolsa do Adriel pra ir na casa do pai. Move no sobrenatural. Aí eu comecei a trazer à existência as coisas que Deus já tinha me mostrado lá no mundo espiritual. Eu comecei a trazer a existência para se manifestar no mundo natural. E eu fiz essa declaração no mundo espiritual. E aí eu chamei ele pra conversa dia 3. Quando chegou o dia que Deus falou assim, bom, ele tá pronto, vocês vão conversar, ele tá pronto pra te ouvir, eu já tava, no meu coração, eu já não tava com aquela expectativa de, poxa, e agora, Deus, ele vai voltar? Não, agora eu tava assim, Deus, se o Senhor me der meu casamento, bem, se o Senhor quiser o divórcio, amém, se o Senhor quiser que cada um siga a sua vida, amém também. A minha vida tava tão estabelecida, eu tava tão assim em Deus, eu tava tão confiante em Deus que o que ele quisesse fazer, se ele quisesse restaurar meu casamento, ou se não, se o Rodrigo não quisesse voltar pra mim, amém. Eu sei que, assim, o meu primeiro relacionamento eu entendi que era com o Senhor. Então, a partir daquele dia, o que Deus fosse fazer, pra mim tava bom, porque eu aprendi a ter uma confiança nele tão grande que, independente do que fosse acontecer, se o Rodrigo fosse voltar pra mim ou se não, eu tava assim com muita fé e muito feliz, independente do que Deus fosse fazer depois. Mas Deus sempre é a favor da família, né, baby? Sim, sempre a favor da família, sempre a favor do casamento, da restauração. Isso é o propósito dele também. Isso é bom porque de uma maneira como a gente está fazendo agora, a mensagem também pode ser passada, também pode ser mostrada. Mostrar que nada é impossível, né, para Deus, que as coisas vão acontecer. Uhum. E nesse processo, né, como muitas coisas aconteceram, foram várias cicatrizes, mas Deus reconstruiu todas. Uma coisa extremamente importante que eu falo para todo mundo é pedir perdão, mas pedir perdão de verdade para a pessoa certa. O meu relacionamento, o meu casamento é com ela. Deus tem que estar dentro dele, mas o meu casamento não é com Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu precisava pedir perdão para ela. Não é eu chegar para Deus, Deus, me perdoa por ter magoado ela nesse sentido. Eu falo, não, meu amor, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, eu te magoei nisso, me perdoa por isso. Ela tem que me perdoar. Né? Deus já me perdoou, né? Jesus já foi para a cruz para perdoar todos os meus pecados antes de eu ter cometido ele. Só que eu precisava falar com ela, então isso é um segredo para muita gente de muitas áreas diferentes também. Tem alguma coisa com a pessoa? Confessa o pecado, fecha todas as brechas, né? Para que nada aconteça, não tem nenhum tipo de ataque. Na hora certa as coisas vão acontecer, e foi o que aconteceu com a gente. Mas eu fechei todas as brechas, contei tudo, abri todo o jogo, né? Ela também, então a gente conseguiu se acertar. Não temos nada a esconder um do outro, ela sabe de tudo, eu sei de tudo. Vamos continuar assim. Isso traz também uma segurança, né? Isso determina, porque eu verdadeiramente posso perdoar ela em tudo e ela fica livre. E eu também. E ela consegue ser 100% em Deus e entender que ela não precisa de mim para ser feliz. E do mesmo jeito que eu entendo que eu não preciso dela para ser feliz. Eu sou 100% em Deus. E a partir do momento que eu transbordo isso, né? Que eu sou sacerdote do meu lar, eu transbordo isso, né? As coisas escorrem literalmente da minha barba para ela, pro meu filho, né, para aqui dentro de casa, as coisas vão acontecer. E também preciso do meu posicionamento como homem, né, a diferença do macho e do homem, né. Deus fez homem, mas Deus também fez um macho. E Deus quer que eu seja os dois juntos para realmente fluir de verdade. Não é só ser macho, machão, e nem só ser um homem que bota dinheiro e acabou. Eu tenho que saber os dois, tenho que fazer os dois, saber dosar. Nessa quarta-feira, quando ela me chamou, eu tava um pouco achando estranho essa questão de chamar para conversar na quarta-feira, porque uma vez ela já tinha me chamado para conversar, que ela tava com a intenção de sair para fora do país, qual era o propósito dela, se eu concordava ou não, porque ela não tinha um filho no meio disso, não dava, e eu a princípio não tinha concordado, não tinha aceitado.
Eu falei, poxa, vamos lá pra ver qual é a conversa. E pra minha surpresa, ela quis orar antes da gente conversar. E nesse processo todo não tinha acontecido isso. Então a gente fez uma oração, ela começou a conversar comigo. E a partir do momento que ela foi conversando, né, foram vindo na lembrança as coisas, tudo o que aconteceu. Deus também foi falando comigo naquele momento. E a gente foi conversando, já foi movendo. Eu já falei com ela, ó, me desculpa por causa disso, perdão, né, por causa disso que aconteceu. Vamos nos falando. Eu ainda, né, vale frisar, eu quero falar aqui como homem, eu não tinha terminado o tal relacionamento que eu estava nela, porque foi uma conversa inesperada que ela me teve. Falou assim, olha, eu preciso abrir o jogo pra você, agora você vai decidir. A gente volta, a gente não volta, o que você vai fazer, vamos orar, vamos pensar. E eu, como Deus, né, da maneira que já tinha falado com ela, que Deus já tinha me preparado para poder ouvir tudo isso, né, já estava pronto, eu não tive dificuldade alguma de falar assim, olha, beleza, eu sou homem, eu não quero ser macho que eu tenho 3 mulheres escondidas. Não, eu sou correto, sou certo, né? Eu quero buscar a minha santidade, e a minha santidade vale mais do que qualquer parte do meu corpo, vale mais do que a minha própria vida. Então eu buscando isso, eu falei, beleza, vou chegar em casa, vamos conversar e vou resolver essa situação. E eu não consegui mal conversar com a outra pessoa. Eu simplesmente falei assim, olha, beleza, acabou. Como assim? Acabou. Ah, eu não quero, não tô bem, preciso ficar sozinho, mas não quero mais. Mas do nada, sim, do nada, foi a minha atitude. Eu simplesmente tomei atitude. Olha, eu não quero mais. E diante de tantos pecados, né, pecado, olha, vou falar pra você, homem que tá ouvindo aí, não dá brecha pra pornografia, não dá brecha pra lascívia, pra masturbação, seja o que for. Isso dá uma brecha, dá um ataque do inimigo, não só para o seu casamento, isso também para o seu filho, né, para a sua geração. Isso é perigosíssimo demais. E como eu precisava ser sincero com ela, eu falei assim, olha, tô desviado, tô fora, tô diferente, não tô no meio, eu preciso me acertar, eu preciso consertar em tudo. Então, por favor, me ajuda até nisso, que seja de oração. Vou falar com você, olha, se eu falar com você, olha, estou com vontade, me ajuda a orar, alguma coisa, porque quem está em pecado tem a tentação, tem as lembranças, tem as coisas. Mas o problema não é eu pensar naquilo, o problema é necessariamente eu agir, né? Na própria Bíblia fala que eu também vou ser tentado, mas aí é a questão da minha escolha, né? A minha decisão no que eu vou fazer com aquilo. Eu tenho que resistir ao diabo, né? Tem vários, né, tipos de tentações, de resistência, cada um vai sofrer, né, a sua tentação, a sua resistência, mas também ninguém recebe uma tentação maior do que ele é capaz de resistir, né? O próprio Jesus veio e provou isso. Pedi ajuda para ela, conversamos, reabrimos. Na sexta-feira, que foi 2 dias depois, nós já reatamos, né, o namoro. E Casamento em si, o casamento, né? Falei namoro, mas é porque assim, é estranho, você tá separado e de repente já casa de novo. 7 meses, pessoal. E eu falei com ela, olha, o Adriel vai pra minha casa na sexta, vamos juntos? Ela falou, na hora, topo, vamos. O último dia, hein? Que foi o tal do último dia que ela falou. Né, porque ela falou, olha, eu não quero que ele vá mais se for pra ir solteiro. Declaração do né? mundo espiritual. Então, ela foi, a gente passou o final de semana juntos. A partir do momento reatamos e eu também não fiquei de mimimi não. Não foi assim, vou esperar 2 meses vamos pra namorar, ver vamos se conhecer de novo. Não. Como é que é? Tal, voltamos, pá, beleza, botei coisa pra vender, coisa pra fazer, já reatei, beleza, o que precisa? Vamos levar isso, vamos fazer aquilo. Já voltamos. Com 15 dias eu já tava aqui dentro de casa, já de novo, já tinha trazido. E o que não dá pra trazer? Fica pra trás, é pra glória de Deus. Não tem jeito. Isso. Querendo ou não, eu abençoei quem me ajudou, né, nesse processo, que no caso foi meu pai. Então, assim, o que ficou pra trás, isso ajudou um pouco ele também. E não me preocupei com os bens, trouxe de volta o que eu tinha, que era pequeno, que veio só dentro do meu carro. E também já tomei decisão, não fiquei enrolando não, sabe? Não fiquei, vou aproveitar que eu tô sozinho, vou ficar com ela, vou ficar com outra mulher. Não, é decidir, é macho, é homem, é isso que eu quero, beleza, voltei pra casa, acabou. Nesse negócio, eu sou sacerdote do meu lar. A única coisa que eu fiz questão, lógico, isso é natural, é falar, meu bem, vamos passar tudo a limpo. Como é que vai ser a área financeira? Como é que vai ser o relacionamento? Como é que vai ser filho? Diálogo, como é que vai ser casamento? né? Então assim, a gente antes de voltar, e eu realmente pisar dentro de casa, assim, voltei, né, tivemos o diálogo de tudo, botamos todos os processos em dia, tudo que tinha acontecido. Algumas coisas que tinham ficado mágoas lá pra trás, coisas que ajudaram a gente a se separar. Perdão, né? A gente liberou perdão, nós dois praticamente choramos ali, para poder ajustar tudo e falar assim, beleza, agora estamos 100% em Deus, 100% juntos, não tem nada demais. Celular não tem senha. Não tem nada que esconder, não existe celular com senha, não tem isso.
E a gente conseguiu, a partir desse momento, viver o casamento que a gente nunca tinha vivido em 7 anos atrás. Comprometimento. Diálogo, parceria. E o dia 10, né, que eu tinha falado pra vocês, que o Espírito Santo tinha me dado pra marcar na minha agenda, foi porque nesse dia a gente foi na nossa igreja. Depois que eu cheguei na igreja que eu me toquei. A gente foi pedir a bênção pro pastor novamente, falou, pastor, voltamos. Quando a gente saiu do carro, a gente tava esperando o pastor, quando a gente saiu do carro, que a gente entrou na igreja, eu falei, baby, hoje é dia 10. Ele, ué, mas eu falei assim, baby, Deus me deu essa data. Então, assim, foi o dia que Deus escolheu. E nesse dia que hoje, o Espírito Santo já sabia que a gente estaria aqui pedindo uma bênção pro nosso pastor novamente. Pra tá reconstituindo, né, a nossa aliança. E então, assim, a gente resolveu fazer esse vídeo comemorando os 10 anos, porque nossas histórias curam. Eu quero gravar depois um vídeo contando com mais detalhes de como que foi essa guerra, essa luta, esses 40 dias de batalha espiritual, que foi muito legal. Assim, foi uma batalha épica, eu gosto de falar, porque, assim, eu nunca vivi nada, e olha que assim, eu sou cristã há muito tempo, nasci em berço cristão, mas eu nunca vivi nada parecido, né, baby? É isso, a gente espera que o nosso testemunho sirva pra você, nosso objetivo é esse. Quer dizer, né, a gente não é melhor que ninguém, eu quero mostrar que a gente é muito pecador, temos que resistir ao pecado todos os dias. Eu me cobro muito, mesmo me cobrando muito, né? A gente tem que estar sempre vigiando, sempre se acertando. E presta atenção na mulher, nos detalhes, né? Eu falando para os homens, né? E a mulher também não acha que... O marido, às vezes, ele tem seu cabeça, mas às vezes ele é cabeçudo. Mas tem que ter a paciência também, de vez em quando, não tem jeito. Então tá tem que com ajustar. Um problema, gente, fale com o Espírito Santo. Para com esse relacionamento na vertical, na horizontal, desculpa. E começa um relacionamento na vertical. Falou aqui, conversou, pediu. Não resolveu? Ora. Deus criou ele, Deus te criou. Ele tem um manual. Então, Deus, eu não tô sabendo ajustar isso. Me ensina, me ajuda, fala comigo, mostra pra ele. E é nessa pegada que a gente começou um novo relacionamento. E em nome de Jesus, vamos continuar nessa pegada até o fim, em Deus. Deus, né, fez ela para que ela pudesse ser minha auxiliadora, para que ela pudesse me ajudar e para que pudesse continuar sendo feitas coisas, né, originalmente, no caso do Adão, que já vinham sendo feitas. Então, assim, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ser responsável, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás e ela vai me auxiliar, né? Aquele negócio, se o homem é a cabeça, a mulher é a coluna, né? Então ela ajuda ao sustento, ajuda a dar toda a estrutura, ajuda a direcionar. Um tem que estar junto com o outro, aliançado totalmente. Os dois, principalmente, o segredo, no mesmo propósito. Não adianta estar unido e não estar em unidade. É totalmente diferente. Você está unido, você pode separar, pode fazer o que aconteceu. Mas quando você está em unidade, o propósito é o mesmo. Não tem como separar, acabou. É os dois juntos. Uma coisa é a gente estar assim, juntinho, apertadinho, mas eu posso fazer assim. Outra coisa eu estou assim, acabou, já era, não tem jeito. Então a unidade é diferente. Eu não vou estar 100%, talvez alguns dias, ela também não vai estar, mas sabendo conversar, sabendo resolver, conversando com Deus, estando debaixo do propósito, buscando sempre, a gente vai estar sempre feliz, né, um com o outro. E quando a gente não está feliz, a gente vai estar, Deus, glória a Deus pelo que vai fazer, pelo que vai acontecer, ser grato em todo o tempo. Gente, muito obrigada aí e espero que a nossa história tenha abençoado e edificado a vida de vocês. Amém? E a gente tá aí, em breve a gente vai colocar mais vídeos, mais conteúdos e tal, com assuntos mais específicos, mas essa é a nossa história aí, comemorando os 10 anos juntinhos. Pra glória de Deus que venha outros, né, baby? Aleluia. Névias. E se alguém precisar, pode conversar com a gente, procura nas redes sociais, considere aí deixar o like, pode comentar, perguntar, tentar tirar dúvida. A gente vai poder tentar, né, vamos estar sempre atento e tentar ajudar todo mundo. Né? Isso não é para que engrandeça a minha imagem, nem nada do tipo. Eu quero transbordar algo bom que tem acontecido comigo, Deus nas nossas vidas. Deus. E é isso. Valeu!